Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em Marcos 2, do versículo 13 até o 17, que vai falar sobre a vocação de Levi, o chamado de Levi, e que Jesus ele andava com diversos tipos de pecadores e era condenado por isso, né? Aqui Levi é o mesmo Mateus. Em alguns evangelhos vai dizer que Jesus viu Mateus e o chamou, como no próprio evangelho de Mateus. Outros evangelistas vai dizer que Jesus viu Levi e o chamou, porque o nome de Mateus era Mateus Levi. Então, Mateus e Levi é a mesma pessoa, né? O que escreveu o primeiro evangelho de Mateus. Levi é o mesmo Mateus que escreveu o evangelho. E diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Ele disse: Segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com o discípulo muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Porque come e bebe com os publicanos e pecadores? Ou seja, porque que o mestre de vocês, sendo santo, se assenta à mesa com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus ele sempre era seguido por uma grande multidão. E essa grande multidão era um mar de pessoas que eram julgadas e condenadas pela sociedade. Eram os publicanos, eram meretrizes, pessoas que eram mal vistas aos olhos dos fariseus, aos olhos dos escribas, dos doutores da lei, já que eles se consideravam os perfeitos, eles se consideravam pessoas que não tinham pecados e por isso eles sempre julgavam, né, aqueles que tinham uma vida errada, apesar que eles não tinham uma vida certinha. E Jesus vai dizer isso, vai denunciar eles no evangelho dele. É como muitos hipócritas que existem hoje, quer julgar os outros, mas tem uma vida pior do que a dos outros, porque a meretriz, os publicanos, todo mundo sabia do pecado deles, porque eles faziam para todos ver, mas os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles pecavam às escondidas para que o povo não soubesse e assim passasse aos olhos das pessoas por santos. Mas Jesus conhecia e sabia do coração e do pecado de cada um. É tanto que Jesus vai chamar eles de sepulcros calhados. Vocês parecem sepulcros, porque por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês são cheios de podridão. Vocês são tão hipócritas que vocês cobram das pessoas, dos pecadores, aquilo que nem vocês são capazes de fazer. Por quê? Porque todos achavam que eles eram aquele santo que eles pintavam ser, mas Jesus sabia perfeitamente que eles não eram, que eles cometiam pecados as quais o povo muitas vezes não sabia, mas de Deus ninguém esconde nada. E obviamente não esconderiam de Jesus, já que ele, mesmo estando em forma humana, ele ainda assim era Deus, ele ainda assim era onisciente, sabedor de todas as coisas. E aqui Jesus ele estava cercado por esses pecadores. Inclusive ele chega a chamar Levi, que é Mateus, né? Mateus ele era um publicano, ou seja, os publicanos eram vistos aos olhos da sociedade como ladrões, porque eles cobravam imposto, né? E cobrar imposto sempre eles aumentavam mais, porque imposto é a pessoa pagar aquilo que ela sempre paga a mais, né? A pessoa sempre paga aquilo que não tem nem direito de pagar, mas eles aumentavam e a pessoa tinha a obrigação de pagar.
Então Mateus ele era um publicano, visto aos olhos de Israel como todo publicano era visto como um ladrão, né? E Jesus ele chama Mateus, que é o Levi, ele chama o Mateus Levi para seguir ele. Não é à toa que ele abandona a sua função, ele deixa de ser um publicano, cobrador de imposto, e ele passa a ser seguidor de Jesus, ele passa a ser apóstolo de Jesus Cristo. Inclusive ele escreve o primeiro evangelho aqui das Escrituras, que é o evangelho que contém o seu nome, Evangelho de Mateus, depois que ele se converte, porque antes ele era ladrão, conhecido como ladrão. E várias pessoas da mesma fama de Mateus Levi estavam seguindo Jesus. Muitos publicanos, meretrizes, pessoas que eram mal vistas aos olhos da sociedade. E ele se assenta para comer com estas pessoas, ele fala a estas pessoas. E aí os escribas e fariseus, que se consideravam perfeitos e santos, eles eram os únicos que se consideravam sem defeito, sem pecado, eles questionam os apóstolos: por que o mestre de vocês come com pecadores, come com publicanos e anda com eles, se ele é tão santo? E Jesus, ouvindo, responde e diz: eu não vim para os sãos, porque eles não necessitam de médico, mas eu vim para os doentes. Eu não vim chamar justo, mas eu vim chamar pecadores. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer: eu falo mesmo com publicano, eu ando mesmo com meretrizes, eu falo mesmo com ladrões, porque eles dão ouvido à minha voz, dão ouvido à minha palavra e se convertem, porque eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Essas pessoas, elas eram as pessoas que mais abriam o coração para a palavra de Jesus. Eles ouviam Jesus e eles eram transformados pela palavra de Jesus, porque eles se convertiam. Já os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles fechavam o coração para a palavra. Eles não criam nos ensinamentos de Jesus e ainda procuraram diversas vezes ocasiões para matar Jesus, até que eles conseguem isso com a ajuda de Judas, quando Jesus ele já está para completar a sua missão, em que ele deveria ser entregue, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus ele chegou muitas vezes a afrontar os fariseus, porque ele sabia que eles eram maus. Eles além de não dar ouvido às palavras de Jesus, de não crer em Jesus, eles ainda queriam matar Jesus, porque aqueles que estavam ouvindo Jesus estavam sendo transformados por ele, estavam seguindo ele. É tanto que a Bíblia fala, ele era seguido por uma grande multidão, e eles não queriam que Jesus ele fosse seguido. Eles pregavam ainda a lei de Moisés, e eles não admitissem que ninguém se deixasse levar por uma nova doutrina, que era a doutrina já pregada por Jesus, os ensinamentos de Jesus. Eles não se submetiam a esses ensinamentos e ainda queriam proibir o povo de se submeter. É tanto que Jesus disse: vocês são tão miseráveis que vocês não entram no céu, vocês não dão ouvido à minha palavra e ainda querem impedir aqueles que dão ouvido, querem impedir aqueles que querem entrar, né? Porque de tão ordinário que eles eram, e ainda queriam se achar no direito de julgar os pecadores, sendo que Jesus disse que eles eram ainda pior, porque esses pecadores davam ouvido à palavra de Jesus e eram libertos por ele. Já eles não, eles ouviam a palavra, eles fechavam o coração para a palavra, queriam perseguir os que criam e ainda queriam matar Jesus. É tanto que Jesus disse: vocês não são filhos de Abraão, vocês se dizem filhos de Abraão, mas vocês não são. Porque vocês, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não me odiariam e não procurariam me matar, porque Abraão ouviu de mim
creu em mim e vocês não creem.